A série Spartacus tem vários guerreiros muito habilidosos e que lutam em vários estilos diferentes, e mesmo sendo muito difícil determinar quem são os melhores, hoje é exatamente isso que vamos fazer. Vamos ranquear os 20 melhores guerreiros da série, passando por seus destaques em combate e classificando de 1 a 5 cada habilidade desse guerreiro. E ao final passaremos pelos 3 melhores de cada quesito. Então, ritual de quem já é um guerreiro por aqui no canal, deixa o like e caso o vídeo não te agradar, você pode retirar o final tranquilamente. O Ashur, durante a série, não mostrou ser um guerreiro com habilidades notáveis, mas tem uma coisa no Ashur que o difere de todos os outros em questão de combate: a astúcia juntamente com seus golpes sujos. Vimos ele utilizar de suas trapaças em várias ocasiões durante suas lutas, como quando ele joga areia nos olhos dos seus oponentes ou finge estar dormindo, coisas desse tipo, que possibilitam ele ter uma abertura para derrotar os oponentes que são mais poderosos do que ele. E além disso, em questão de inteligência, ele provou ser uma das mentes mais perspicazes de toda a série, se equiparando até mesmo a Spartacus, por exemplo. E como Ashur não tem limites entre o certo e o errado, ele consegue ir além até mesmo de Spartacus. Eu estou focado. O meu propósito é sangue. Varro era um homem livre que, por conta de suas dívidas, decidiu se tornar um gladiador. Ele luta no estilo Murmilo, equipado por uma espada e um escudo retangular, e depois de Spartacus, ele era o melhor dentre os novatos que entraram junto com eles, conseguindo se destacar na arena mesmo com pouco tempo de treinamento. Acredito até mesmo que, caso permanecesse vivo até o final da série, seria um guerreiro muito melhor, ocupando facilmente ali um top 10. Todavia, porém, contudo, entretanto, devido ao tempo curto de gladiador, ele fica com a 19ª posição. O Lugo é da mesma terra de Agron e, sem dúvida alguma, sua principal qualidade é a força e a resistência. Ele não tem tantos feitos assim de inteligência e habilidades, mas em questão de força e resistência, é um dos melhores guerreiros da série. Prova disso é o momento de sua morte, na qual, mesmo pegando fogo no corpo todo, ele ainda consegue se manter de pé lutando com os romanos e ainda mata 2 deles. Realmente impressionante. Criança doente? Naévia não foi sempre uma guerreira, mas teve um professor particular pouco habilidoso aí, um tal de Crixus, e muito devido a isso, ela teve um desenvolvimento muito rápido, a ponto de liderar outros rebeldes ao lado de Crixus e, claro, estar nessa lista. Ela geralmente luta com uma espada, mas também utiliza a lança e o arco e flecha. A Sasha é uma mulher guerreira que utiliza como arma 2 adagas que exploram e muito a sua principal habilidade, que é a agilidade e a velocidade, sendo perfeito para ela. E como geralmente ela não tem a mesma força dos seus oponentes, ela costuma explorar essa velocidade com as suas adagas para atacar fatalmente em pontos vitais de seus adversários. Um único além dela a utilizar as 2 adagas é o egípcio. E talvez a inteligência devesse ser até maior, já que ela trocou Nemetes por Gânicos, mas por hora, vamos deixar assim. Ascus era um experiente gladiador da Casa de Batiatus, sendo exatamente a experiência um quesito de destaque dele, já que ele treinou no Ludus e lutou na arena no mínimo por 5 anos, que é aquele tempo entre a saída de Gânicos e a chegada de Spartacus ao Ludus. E a sua característica principal é a força e a resistência. Ele participou da rebelião e só veio a ser morto na execução da arena quando entrou junto com Enomaus e Crixus. E mesmo com total desvantagem de equipamento e número, ele conseguiu se manter por um bom tempo. Gnaeus é um gladiador muito experiente que mudou seu estilo de luta durante a série, passando a ser um rei de Ares, ou seja, utilizando o tridente e a rede como suas armas,
sendo algo muito específico dele. E ele era apontado como o melhor rei de Ares de toda a capa. E dentro do Ludus de Batiatus, ele também era considerado um dos melhores, visto que foi escolhido para lutar contra Crixus na luta principal. E só para lembrar também, ele faz parte do grupo que permaneceu na casa de Batiatus por mais de 5 anos como gladiador. O Donar acaba se tornando um dos principais guerreiros da rebelião. Ele é bem alto e bem forte, o que aumenta e muito a sua resistência também. E embora seja habilidoso com a espada, ele utiliza principalmente o machado, sendo dos poucos a utilizar de maneira eficiente, já que devido à sua altura e à sua força, o peso e o tamanho do machado não são um problema para ele, que consegue utilizá-lo de maneira ágil, derrotando seus inimigos ao combinar agilidade e muita força. Rabanus era um personagem pouco mostrado, mas que era um gladiador bem experiente no Ludus, e posteriormente ele se torna um dos líderes da rebelião. Vocês devem estar se perguntando de quem eu tô falando, né? Bom, na primeira temporada ele seria selecionado para lutar com Crixus após a lesão de Guinéios, e ele participa de toda a rebelião da segunda e terceira temporada, sendo derrotado apenas ao final, depois até mesmo de Crixus, mostrando que ele era alguém bem difícil de matar. Ele luta utilizando principalmente a lança e um escudo pequeno, mas sabe utilizar também a espada, machado e a própria rede no campo de batalha mesmo, sendo o único a utilizar isso em uma batalha de campo aberto. Pelo menos foi o único que eu percebi na série. Agora é a hora de fugir. O famoso Júlio César se mostra um bom guerreiro na série Spartacus, conseguindo infiltrar entre os rebeldes e lutando contra vários deles, inclusive contra os melhores do exército rebelde. Junto com suas habilidades, a sua incrível astúcia também é uma das suas maiores armas em combate, já que ele tem uma mente muito perspicaz em questão de planos, sempre aconselhando sabiamente Marcos Crassus. Ele derrota Donar em combate, mata Nemetes e derrota Naévia no final da série, e o fato de permanecer vivo mesmo lutando contra vários dos melhores guerreiros rebeldes, como Crixus e Gânicos, por exemplo, mostra a boa habilidade de César em combate. Marcos Crassus era o homem mais rico da República e comprou o gladiador que era campeão de um Ludus apenas para lhe dar lições de combate, o que aprimorou em muito as habilidades do romano. Ele luta no estilo Demaquere, ou seja, com 2 espadas, estilo que apenas os mais habilidosos conseguem dominar. Outros exemplos que utilizam esse estilo são Gânicos, Espartacos e Teócules, só para vocês terem noção do nível que estamos falando. E além da sua habilidade em combate e do físico que por sua idade está muito bem, o principal destaque de Marcos Crassus é a mente perspicaz, que o coloca passos à frente de seus adversários. Isso é mais útil em um combate com tropas do que em um combate individual, mas não deixa de ser uma grande vantagem. E como vimos na série, Crassus tem meio que um golpe especial que em um combate único contra oponentes mais fortes pode lhe conceder a vitória. Nesse golpe, ele agarra a espada do oponente com as mãos e dá um giro o atacando com a sua própria espada. E isso pode funcionar contra vários oponentes, como vimos com Hilaros, por exemplo, mas pode falhar também, como vimos contra Espartacus. E no caso de falhar, Crassus se coloca em maus lençóis, já que ele machuca bem as mãos para realizar esse golpe. Alguns podem achar que Crassus merecia estar um pouco mais acima, por ter lutado com Espartacus com um certo equilíbrio, mas vale lembrar, pessoal, que Espartacus já tinha derrotado vários soldados que protegia Crassus e sofrido golpes de alguns deles, o que já colocou ele no combate com Crassus cansado e machucado.
O Agron já mostrava ser um bom guerreiro desde quando foi recrutado para ser gladiador no Ludus de Batiatus. Por ele ser da tribo dos germânicos, já estava bem acostumado com batalhas, já que lutou toda a sua vida. Ele tem um certo destaque com o uso da lança, e o seu tempo no Ludus com o Doctore refinou e muito as suas habilidades. Ele também é um dos guerreiros mais altos da série, possuindo 1,88 de altura, e ele basicamente, pessoal, é um sobrevivente, já que lutou várias batalhas como as que mataram Crixus e Espartacus, por exemplo, mas sobreviveu a todas elas. A Besta de Cartago, um dos melhores e mais experientes gladiadores do Ludus de Batiatus, ele possui uma grande lenda em volta do seu nome, por ser o único sobrevivente em um combate insano na arena. Tanto na época de Gods of the Arena, quanto na primeira temporada, ele era um dos melhores. E estamos falando de um período de 5 anos, pessoal. Em combate, ele usa uma lança e um escudo pequeno, além de conseguir também utilizar uma espada pequena de vez em quando. E ele tem impressionantes 1,95 de altura. Cabros é o melhor gladiador da casa de Solônio, sendo muito alto e muito forte, lutando no estilo Murmilo. Ele é um dos guerreiros mais brutais da série, gostando de infligir dor aos seus adversários. Ele tem muita força bruta e na série, mesmo aparecendo bem pouco, dividia o título de melhor gladiador de Capua junto com Gânicos. E durante os jogos de abertura da nova arena de Capua, Cabros consegue derrotar alguns dos melhores gladiadores da casa de Batiatus, incluindo Guinéios e Crixus, e consegue também lutar de igual para igual contra Gânicos, que quase foi derrotado pelo campeão de Solônios. Bom, acho que a partir dessa posição pode ser passível de mais discussão, mas pela habilidade de todos os 6 primeiros, acredito que qualquer um desses 6 primeiros poderia sair vitorioso de uma batalha entre eles. Ser um pouco melhor não quer dizer que com certeza você irá ganhar. Continuando então, o egípcio é um mercenário do grupo de Ashur, sendo de longe o mais forte e habilidoso entre eles. E em combate, ele utiliza 2 adagas, tornando seus movimentos muito rápidos e mortais. Em diversas situações lutando, os romanos e a equipe de Ashur só conseguiram lutar de igual para igual contra os rebeldes devido à presença do egípcio. E a prova de que ele está ali no mesmo nível dos principais guerreiros da série é que ele foi o único que enfrentou 4 ex-campeões da arena: Spartacus, Crixus, Enamos e Gânicos. E galera, só de permanecer vivo contra um deles já é muito, quem viu a série sabe. E o egípcio deu trabalho para todos eles, tanto que ele só foi derrotado quando enfrentou Gânicos e Enamos juntos, e ainda por cima, ele matou Enamos em combate. O Gaules Invictus certamente é o que tem mais sangue de gladiador. Ele evoluiu muito rápido durante seu início nas areias e nos anos em que lutou na arena se tornou uma lenda, nunca sendo derrotado em combate direto, e se tornando o campeão de Capua por muito tempo. Seus feitos ecoaram até mesmo para fora de Capua, já que alguns personagens falam já terem ouvido sobre ele, como Gânicos relata ter ouvido histórias do Gaules Invicto, e o próprio Teócules, a maior lenda das areias, saiu da sua aposentadoria apenas para batalhar contra Crixus. Em combate, ele luta no estilo Murmilo, empunhando uma espada e um escudo retangular, e diferente de Espartacus e Gânicos, que utilizam de movimentos mais ágeis, Crixus tem mais habilidade utilizando a sua força bruta, apesar de ser consideravelmente ágil também.
E um grande destaque de Crixus é a sua fúria inicial de batalha, é assim que eu chamo. Ele literalmente pula pra cima do inimigo com tudo, o que por muitas vezes quebra a defesa dos seus adversários. Alguns dos feitos de Crixus foi ter derrotado os irmãos... Como é que era o nome desses irmãos mesmo? Os gêmeos Gargan, que eram considerados sobre-humanos, que ninguém tinha coragem de enfrentar. Ele derrotou Alctus em sua primeira batalha na arena, chegou ao final do torneio do Ludus contra Gannicus, mesmo sendo um iniciante, e até derrotou Gannicus nessa ocasião, mas nesse caso Gannicus meio que deixou ele vencer, então não podemos contar isso. Derrotou Spartacus em 2 ocasiões, mesmo Spartacus não sendo experiente ainda, mas mesmo assim, quando Spartacus já era experiente, Crixus lutou de igual para igual contra ele, tanto na primeira temporada quanto na última. E bom, Crixus está um pouco abaixo dos outros, na minha concepção, por não ter tanta agilidade quanto outros de posições acima, e porque depois da luta contra Teócules, ele ficou gravemente ferido e depois disso não conseguiu atingir o seu potencial máximo devido às lesões, mas em uma luta contra Gannicus ou Spartacus ele poderia sim vencer. Patético. Ennomos foi um gladiador da Casa de Batiatus e posteriormente se tornou Doctore, ou seja, um treinador de gladiadores, e exatamente por esse fato, provavelmente ele é o que tem mais a capacidade de analisar o seu adversário e explorar alguma fraqueza. Vemos isso, por exemplo, quando Spartacus luta contra Crixus e ele diz que não encontrou nenhuma abertura, na qual Ennomos fala que elas estavam lá, mas faltava treino a Spartacus para vê-las. Quando era jovem, ele lutou no poço, o que lhe rendeu uma boa experiência, assim como Spartacus, e durante a sua vida como gladiador, ele foi campeão da Casa de Batiatus, ganhando respeito a ponto de enfrentar a lenda das areias Teócules. E detalhe, pessoal, Ennomos enfrentou Teócules sozinho. Como vimos na luta de Spartacus e Crixus, geralmente os oponentes de Teócules costumavam sempre ser mais de 2 gladiadores no mínimo. E Ennomos, além de não morrer para a sombra da morte, não perdeu aquela luta, que foi considerada um empate ao final. E detalhe, nessa época, provavelmente Teócules estava bem perto do seu auge, já que estava lutando com frequência. O Teócules que vimos na série, e eu não canso de repetir isso, já estava aposentado. E vale lembrar também que ao treinar Spartacus e Crixus contra Teócules, Ennomos facilmente derrota os dois. E mesmo eles não sendo uma boa dupla nessa época e Spartacus não estando tão bem assim, Ennomos também não treinava todos os dias como Spartacus e Crixus. E bom, em combate, o Ennomos pode lutar de diversas formas, com espada e escudo, com 2 espadas e vários outros. Mesmo não sendo tão ágil quanto Spartacus e Gannicus, ele tem uma boa agilidade e uma ótima resistência. Bom, com tudo isso que eu disse, vocês podem pensar que Ennomos deveria estar mais posições acima, mas tem um fato que não podemos esquecer. Assim como Crixus, Ennomos sofreu grandes ferimentos devido à luta contra Teócules. E pior do que Crixus, após isso ele parou a carreira de gladiador e seus treinamentos, e apenas ensinava para os outros. E na própria guerra, Ennomos foi morto bem no início da rebelião contra o egípcio. Então Ennomos não conseguiu atingir o seu potencial máximo como Spartacus e Gannicus, devido a esses fatores. E talvez, estando em seu potencial máximo, não sendo ferido contra Teócules e lutando ao lado de Spartacus até o fim, Ennomos seria o melhor guerreiro da série. Gannicus, o único gladiador a ganhar a liberdade nas areias, sendo considerado o campeão da Casa de Batiatus, o campeão de Capua e o deus da arena. Ele é extremamente habilidoso e rápido, sendo, na minha opinião, o mais habilidoso de todos na série. Ele também adora adrenalina e isso faz com que, em situações totalmente complicadas em batalha, ele se sinta confortável com isso e consiga se sobressair naquela situação, e misturando isso com sua habilidade e confiança que ele tem em si mesmo, o torna um guerreiro implacável.
Em combate, Gânicos luta no estilo Demaqueres, ou seja, empunhando 2 espadas, e de maneira muito rápida e com movimentos únicos de Gânicos, ele ataca constantemente seu adversário por todas as direções, além dele ser muito rápido também para esquivar dos ataques dos inimigos. E 2 destaques de Gânicos, além da extrema habilidade e confiança, são a luta corpo a corpo sem armas, no qual ele possui vários movimentos e técnicas de imobilização que dão grande vantagem a ele em uma luta mais próxima, e destaque também para o seu momento de fúria que acontece em alguns momentos e faz com que ele seja muito mais mortal. Só para vocês lembrarem, eu vou falar alguns dos feitos de Gânicos na série. Ele deixou as espadas de lado e lutou apenas com as mãos contra outro gladiador, ganhando a luta. Lutou de olhos vendados contra o outro gladiador experiente, ganhando a luta. Venceu o torneio de abertura da arena com mais de 20 gladiadores batalhando entre si, derrotando Cabros no final e ganhando a liberdade. Batalhou contra Enamos na arena, que claramente queria matá-lo, enquanto Gânicos só se defendia para tentar conversar. Matou toda a guarda pessoal de Elitia, esposa de um general romano que incluía vários romanos e um dos mercenários de Acho. Matou metade do esquadrão de Acho, incluindo o egípcio, que era o mais poderoso dentre eles. Lutou contra Espartacus, lutou contra Crixus, fugiu da cidade de Sinuessa infestado de soldados romanos, matando vários deles e protegendo Leta e Cibel. E tem mais, pessoal, eu que não quero listar tudo aqui. Basicamente, dessa lista do vídeo, do segundo colocado ao 8º, Gânicos enfrentou todos eles. E ou ele ganhou a luta ou ficou empatado. Ele simplesmente não perdeu para nenhum deles. Ele está em terceiro nessa lista, acima de Enamos e Crixus. Primeiro, pelos seus feitos, que, como já vimos, já são suficientes para isso. E segundo, porque por ele não sofrer com ferimentos graves e permanecer na rebelião até o final, ele atingiu um potencial maior do que Crixus e Enamos. E entre Espartacus e Gânicos, realmente é muito difícil determinar o melhor. O próprio Gânicos fala em um momento que eles são iguais em habilidade, mas Espartacus o supera com a lança, mas isso é uma vantagem que, sinceramente, em uma luta entre eles, Espartacus não conseguiria utilizar, já que Gânicos luta mais próximo ao seu adversário e tem a vantagem de uma luta corpo a corpo, então eu considero Espartacus e Gânicos sendo praticamente equivalentes. Mas para não ficar em cima do muro, eu coloquei Gânicos uma posição abaixo e vamos agora descobrir o porquê. Espartacus, o pesadelo dos romanos. A evolução de Espartacus durante a história foi impressionante. Nos primeiros episódios ele não era um dos melhores guerreiros da série, mas a partir de um certo momento, que na minha opinião foi quando ele foi para as minas, Espartacus entrou em uma ascensão e não parou mais. Após a vitória contra Teócules, a chuva caiu em Capua e ele se tornou uma lenda das areias. E foi a partir desse momento também que ele passou a lutar com 2 espadas. E assim como Gânicos, Espartacus é extremamente habilidoso e ágil, mas também é muito estrategista e se tornou um líder nato. A sua mente perspicaz e aguçada o coloca à frente de muitos guerreiros, tanto na série quanto na história real. E foi essa habilidade de Espartacus que fez com que ele se sobressaísse contra as legiões romanas. Em combate, Espartacus já tinha certas habilidades e aprimorou e muito todas elas conforme o tempo. Vemos na série ele lutar com espada e escudo, apenas uma espada, 2 espadas e sendo impecável em arremesso de lança, sendo o melhor da série nisso. E assim como Gânicos, a agilidade de Espartacus permite ele combater contra vários oponentes ao mesmo tempo. E como disse, Espartacus e Gânicos para mim são equivalentes. Gânicos é mais habilidoso com espadas e tem seu estilo próprio de luta, principalmente aquela corpo a corpo. E Espartacus é mais perspicaz e possui mais habilidade na lança.
Mas, para não ficar em cima do muro, como eu falei, eu coloquei Espartacus uma posição acima, porque Espartacus assumiu o papel de líder da rebelião que durou muito tempo, enquanto Gânicos não teve essa experiência e nem almejava algo assim. Essa posição deu a Espartacus muito mais experiência, vontade de lutar e sagacidade para ele, e por isso considero ele um pouco acima de Gânicos, mas bem pouquinho acima mesmo, viu, pessoal? A Sombra da Morte, a maior lenda das areias, um gigante com cerca de 2,10 metros e com a pele toda cheia de cicatrizes, marcas de suas batalhas. Teóculis não é o mais inteligente, não é o mais rápido, mas é um monstro em batalha. É só pensar que o Teóculis é tipo o Hulk. A sua fúria e a sua força física é tão superior a todos os outros que as outras habilidades pouco importam para ele. Em combate, Teóculis sempre supera todos os outros devido ao seu tamanho e à sua força. E muita gente pode achar que Espartacus ou Gânicos deveria estar à frente de Teóculis no ranking, mas a comparação que temos como base é o Teóculis que lutou contra Crixus e Espartacus. E pessoal, aquele Teóculis está longe do auge dele. Ele já estava aposentado naquele momento. Quem viu meu vídeo sobre a história de Teóculis conhece algumas coisas que ele passou na vida. Ele lutou contra uma cidade inteira que o atacava, conseguindo escapar. Ele matou toda uma tripulação de piratas em um navio e é dito que matou 100 homens em um único dia na arena. Ele destruiu Enamos e Crixus e até a batalha contra Espartacus e Crixus ele nunca havia perdido uma luta na arena. Na verdade, ele tinha ganhado todas que ele lutou, com exceção apenas da luta contra Enamos, que foi considerado um empate. Todavia, porém, contudo, entretanto, Teóculis deixou Enamos viver. Senão, era mais uma vitória na conta da Sombra da Morte. E a batalha contra Espartacus e Crixus, Teóculis deixou ser derrubado, coisa que ele sempre fazia em suas lutas, e quando atacou para valer, quase matou Crixus, e só perdeu porque uma de suas fraquezas, que era a fotofobia, foi explorada sem querer quando Crixus refletiu a luz do sol nos olhos dele, e fez com que ele ficasse cego o tempo suficiente para Espartacus tomar a vantagem. Se Crixus não faz essa jogada, provavelmente Espartacus seria derrotado também. E mais um detalhe para vocês terem a dimensão do que foi Teóculis. Nessa mesma luta contra Espartacus e Crixus, sendo 2 contra 1, com Crixus no seu auge como gladiador e Teóculis aposentado, Ashur cita para a Barca que as apostas na luta estavam de 1000 para 1 contra Espartacus e Crixus, para vocês terem a ideia da probabilidade mínima que consideravam de Teóculis ser derrotado, mesmo contra o campeão de Capa e Espartacus. Detalhe, Teóculis aposentado. Pois bem, esse foi o final do nosso top 20. Para ter um resumo, vamos repassar aqui os 3 melhores de cada quesito. Em habilidade, em força, em inteligência, em velocidade, em resistência, em experiência e, por fim, em fúria. E galera, tem alguns personagens que são habilidosos e estão fora da lista porque não temos tantas informações para que a gente possa posicionar eles no nosso ranking. Mas com certeza eles teriam habilidade para estarem nesse top 20. E bom, então é isso, guerreiros. Comentem aí qual o seu ranking. Sua opinião não precisa ser a mesma que a minha. Como eu disse, não é só porque Spartacus está acima de Crixus, por exemplo, que Crixus não poderia vencer Espartacus em uma luta. Beleza, pessoal? Obrigado por assistirem e até a próxima.